Oi, eu sou a Ana, tenho pele branca, olhos verdes, cabelos enrolados, meio bagunçados e estou vestindo uma camisa verde. Hoje nós vamos falar de um processo de tradução que transforma imagem em palavras e talvez palavras em poesia. Nós estamos falando da audiodescrição e quem está hoje aqui para falar com a gente é a AD em Todos os Cantos, os nossos parceiros Milena Rodrigues e Felipe Mianes. Bem-vindo, meninos. Obrigado. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Nós temos uma surpresinha no final, que nós vamos, no final ou no meio, no tudo junto, tudo misturado, nós vamos falar um pouquinho da nossa mostra de curta-metragem, AD em Todos os Cantos e Causa PCD. Primeira mostra que a gente vai lançar aí no ar, então fica aí com a gente para saber um pouquinho mais dessa história. Meninos, queria saber um pouquinho de vocês. Contem para mim quem é Felipe e quem é Milena. Vamos lá, é um prazer estar aqui, né? Então, eu sou a Milena Rodrigues, eu sou uma mulher de pele branca, cabelos longos, lisos e castanhos, uso um óculos de grau com armação azul e tô usando uma camiseta rosa dada em Todos os Cantos, que daqui a pouco a gente conta um pouquinho sobre a história da empresa. Mas a Milena, ela é graduada em História, mestre em História, agora doutoranda em História na Universidade Federal de Uberlândia. Da cidade de Uberlândia, nascida e criada aqui. Tenho uma trajetória profissional hoje muito ligada com a acessibilidade, a inclusão, né? Tanto é que a gente tem a AD em Todos os Cantos. E sou uma pessoa com baixa visão. Então, nasci com a minha baixa visão, hoje sou cega de um olho e tenho menos de 10% do outro com o óculos. E aí vou deixar o Felipe se apresentar e daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre a empresa, sobre o nosso trabalho, tudo que a gente faz nessa área da acessibilidade e inclusão. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente nunca sabe a hora que as pessoas estão ouvindo, né? Ou vendo. Eu sou Felipe Mianes, eu sou um homem de pele branca, um homem cis de pele branca, de cabelos pretos, barba preta, óculos com armação preta, olhos pretos e estou com a camiseta da AD em Todos os Cantos, além de visível na câmera, tenho algumas tatuagens, 7 na verdade. Então eu sou graduado em História pela PUC do Rio Grande do Sul, mestre e doutor em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fiz meu doutorado de sanduíche na Universidade Autônoma de Barcelona e fiz o meu estágio de pós-doutorado no programa de pós-graduação em Estudos Culturais em Educação da Universidade Luterana do Brasil. E eu sou audiodescritor desde 2011, então eu sou de Porto Alegre, mas já morei, como disse, em Barcelona e agora estou aqui em Uberlândia, muito por conta da audiodescrição mesmo e para trazer esses conhecimentos que a gente vai agregando ao longo do tempo, porque a audiodescrição é também experiência, mas é principalmente estudo. E desde então, desde essa época, juntando com as minhas atribuições de acadêmico, depois de professor, enfim, sou audiodescritor desde então e espero continuar sendo por um bom tempo. Gente, para quem nunca ouviu falar, rapidamente, o que é uma audiodescrição? A gente fala que o jeito mais simples, né, de explicar o que é a audiodescrição é realmente transformar a imagem em palavra. E tudo pode ser descrito, tudo, absolutamente tudo. Hoje a gente trabalha muito na área da cultura, né, com teatro, com material audiovisual, mas absolutamente tudo dá para ser descrito. Claro que não é uma coisa tão simples assim, vamos começar a descrever, igual a gente fez aqui, né, no início do podcast, descrevemos a gente, né,
Como eu falei, sou uma mulher branca e tal, falei as minhas características. Não é tão simples assim, porque requer muito estudo nosso, a gente precisa dedicar aquele material que a gente vai descrever. Tem toda uma equipe envolvida também. Hoje a gente trabalha com profissionais, é, no mínimo 2, 3 profissional em cada trabalho, porque a gente precisa ter um roteirista, um consultor, um narrador, um editor, né, para gravar todo esse Mas, material. mas vamos lá, né? Porque o roteirista é aquele que escreve o texto tradutório. Então é ele que vai fazer essa tradução da imagem para a palavra. O consultor é uma pessoa, necessariamente uma pessoa com deficiência visual, com a mesma formação que o roteirista. Portanto, não é porque ela tem deficiência visual que pode ser qualquer pessoa, que vai avaliar esse roteiro a partir da perspectiva daqueles que vivem essa condição de deficiência. Porque por mais que um roteirista estude, uma roteirista estude, ela nunca vai ter a noção exata do que falta descrever numa imagem. Então, os consultores e as consultoras são essas pessoas que precisam necessariamente ter baixa visão ou serem cegas e que vão avaliar, validar esse trabalho. Hoje em dia, é mais um trabalho de coautoria, na verdade, porque antes era só tá bom, tá ruim, não tá, e por aí vai. E o narrador é quase como uma locução. Mas a gente não chama de locução porque ela não tem aquela coisa tão necessariamente impoluta do rádio brasileiro. É uma coisa mais informal mesmo e que necessariamente precisa ser alguém com formação de audiodescrição. Por quê? Quando a gente vai pro estúdio gravar, quando é gravado, às vezes acontece de a gente ter calculado mal uma palavra ou chega na hora e falando não ficou tão legal e pode alterar. Se não for uma pessoa que trabalha com audiodescrição, essa alteração não vai ficar bem feita. Então precisa ser alguém que trabalhe com audiodescrição, necessariamente. Interessante. Eu estava no teatro esses dias, né? E aí, o pessoal que estava fazendo audiodescrição, parece que tinham 2 pessoas. Uma que falava e uma outra do lado. Tô errada? Como é que funciona no teatro em si? Precisa de 2 pessoas? Seria essa aqui escuta e vê se tá tudo certo? Seria isso? Não, Na tô verdade, enganada. precisa de 3. No teatro também? Porque Nossa. nós temos o roteirista, que é o roteirista, e nesse caso do teatro, é narrador também. Porque ali na hora já tem por exemplo, pro teatro já tem um roteiro pronto. E a pessoa tá narrando esse roteiro. Então, eles fizeram previamente o roteiro, analisaram toda a obra. É o que a gente escrevem o faz. roteiro. Eu espero que sim. Mas é o que a gente faz. Nossa, aí vocês ou seja, vocês colocam no roteiro tudo que vocês veem na peça, vocês recebem a peça filmada. Antes, isso. Então aí vocês escutam, veem e escutam Assiste tudo. 3, 4, 5 vezes. Às vezes. Nossa. E aí o que vocês colocam nessa tradução? Todas. Coloca cor, coloca me dá um exemplo assim de um início de peça que vocês fizeram, acho que recentemente, não foi? Felipe, eu acho que você fez o da Azul. Isso. Em Uberaba? Então, aí depende, é que a palavra que a gente mais fala quando fala de audiodescrição é depende. Porque tudo realmente varia muito de cada produto. Mas, por exemplo, o Azul começa com o cenário vazio. E aí o que você não, fala? Os bonecos nesse não momento? entram. Eita. Então a gente fala que no canto direito tem um relógio. Claro que não é exatamente assim, porque eu não lembro exatamente do roteiro. Mas que há um relógio com ponteiros dourados à direita, abaixo uma plataforma que toma quase todo o palco e que bem na esquerda tem uma rampa que desce para a entrada. A E bem no canto iluminação, direito né? tem um piano, um pequeno piano, a iluminação azul. É o que eu me lembro agora. Mas basicamente é isso, assim, a gente vai dando pistas, falando sobre o que tem. E claro, às vezes a gente não tem tempo para falar. Às vezes a gente tem 5 minutos, como no caso do Azul, por exemplo, tinha 3 minutos de introdução. A gente podia falar o que a gente quisesse. Tem peças que os atores já entram com tudo quando começa a peça e a gente tem, sei lá, 10 segundos para falar.
Não, em 10 segundos você tem que explicar tudo ali. É, Quem entrou, que cor é cada por personagem, isso que varia muito. cada cenário, uau. Mas assim, como voltando, só pra não ficar... Perdão. Junto do narrador que tá lendo esse roteiro, tem um consultor junto. Porque se precisar fazer alguma mudança, tem o consultor ali, tá, eu posso mudar isso? Ou então, mudou uma luz. Ou, tá mais rápido, a peça hoje tá mais rápida do que no vídeo. Ou, sabe, algo que vá influenciar. Precisa ter o consultor para ter esse compartilhamento de ideias com o público-alvo. E precisa ter alguém de suporte, que é essa terceira pessoa. Teve um problema com o equipamento, lá tem que trocar. Chegou uma informação que eu preciso repassar pro roteirista e pro consultor. Então precisa ter uma pessoa de suporte. Porque a gente sabe que essas coisas acontecem. No ao vivo acontece de tudo. E só para o pessoal entender, né, como que funciona essa dinâmica no teatro, que é bem interessante, a gente tem os equipamentos, né, que é o transmissor e o receptor. O transmissor, ele fica com o narrador, com o roteirista que está ali, né, na cabine, está na técnica fazendo a narração. E o público, as pessoas com deficiência visual, recebe o receptor com o foninho de ouvido. Então, ele vai sentar na plateia, em qualquer lugar ali da plateia, ou num lugar reservado, enfim, e vai escutar essa audiodescrição. E que, como o Felipe falou, né, e é bom a gente reforçar, foi preparada com antecedência, se possível for assistir ensaios, né, quando a peça vem de fora de Uberlândia, por exemplo, claro que é mais difícil. Não existe ensaio aqui, eles já chegam, já montam o cenário e vão para a peça, né? Então a gente recebe vídeos. Mas quando a peça é de Uberlândia, né? Que a gente trabalha muito com os produtores menores e que são daqui da cidade, que são independentes, né? Então a gente tem esse contato direto com eles e é muito bom isso, porque a gente vai em ensaio, a gente tira dúvidas, esse contato mais próximo para a audiodescrição com certeza traz para a gente um roteiro mais rico de informação e de descrição para o público, que é a pessoa com deficiência visual que vai escutar. Maravilha. E é importante também reforçar que a gente pesquisa sobre. Não é só descrever o roteiro. Tem uma casaca ali que é do século XVIII. Mas a gente não identificou que casaco estranho. É uma casaca do século XVIII. A gente vai lá e pesquisa. Não. Mas a gente nem vai descrever isso. Mas a gente precisa saber. Então não é só descrever. A descrição, ela não é só o que a gente... não é só o que a gente está vendo. Precisa muito trabalho de pesquisa. Um bom audiodescritor precisa gostar de pesquisar. Maravilha. E para o cinema? Tem audiodescrição? Para o cinema funciona mais ou menos do mesmo jeito que no teatro. Só que a gente grava em estúdio. Então a gente grava a narração, né? A locução do áudio, da audiodescrição. E mixa com o áudio do filme. Ou, como tem acontecido muito, porque as pessoas querem mandar os seus filmes para os festivais, e os festivais têm usado os aplicativos para a utilização de audiodescrição. Então, eles pedem só a linha de áudio da audiodescrição e depois eles montam lá. Mas é basicamente a mesma estrutura de roteiro, é a mesma. Só muda o formato. Perfeito. Eu encontrei vocês no evento, no Festival Fundinho, né? Isso. E vocês estavam fazendo lá, e aí vocês até me mostraram, falando, Ana, o fone bota um só, não bota nos dois ouvidos. Por que isso? E como que funciona ali a descrição do evento mesmo? Porque é diferente do teatro, você não tem que previamente estudar, né? Porque tem coisas acontecendo ali improvisadas, deve ser bem diferente de uma peça e de um cinema, né? Que é tudo previsto. A gente estuda os repertórios, por exemplo. A gente assiste os vídeos das bandas para ver qual é a luz que eles usam. Mentira! Porque tem posição de palco, geralmente a posição de palco é a mesma. Então tem todo essa...
o estudo da música em si, né? Porque, por exemplo, o Fundinho é um festival específico de jazz e de blues. Então, eles usam instrumentos que a gente precisa saber quais são. Essa parte de música é com Então, você. eu gosto muito disso. Inclusive, esse ano teve um diferencial que teve, né? Um grupo que usou a viola caipira. Então, esse estudo prévio a gente precisa fazer para saber aquela banda ali, quais instrumentos ela usa, como são esses instrumentos. Porque tá, a guitarra, a bateria, ok, que são instrumentos comuns, né? Mas e se a gente pega, por exemplo, a viola caipira? Vamos para viola. Aqui na região é algo comum, mas em outros lugares pode não ser. Como é essa viola? Quantas cordas ela tem? E sem falar nas variações, porque a própria viola tem as variações também. Então, isso tudo a gente estuda, porque o nosso público, a gente tem que pensar que é um público que ele pode não conhecer nada de música, mas ele pode conhecer tudo de música. Então, a gente precisa pensar numa audiodescrição que ela vai atender os dois públicos, o que não sabe nada e o que sabe tudo. Então, a gente estuda muito antes. E voltando, né, o que você tinha perguntado também, porque a gente vai, se a gente deixa, a gente vai indo aqui. Tem essa questão dos fones, porque como geralmente o barulho é muito intenso, ou na sala de cinema, ou no show, ou no teatro, a gente avisa para usar apenas um dos fones para ter o outro com o barulho externo direto. Se você usa os dois fones, acaba que atrapalha um pouco, porque você ouve muito no seu ouvido a audiodescrição e abafa o som de fora. E a audiodescrição sempre foi e sempre vai ser um complemento. A gente não quer ser o protagonista dos eventos culturais. Então eu sempre digo para os meus alunos, eu dou aula de audiodescrição desde 2013, se você tem vaidade, se o seu ego é grande, você não faça audiodescrição, porque a última coisa que você vai ter é o seu ego contemplado. Porque a gente trabalha muito no bastidor, a gente não aparece. É diferente do intérprete de Libras, que tá lá performático, fazendo o seu trabalho na frente de todo mundo. A gente tá no fone de ouvido das pessoas. E das pessoas que usam a audiodescrição. Então, às vezes, ninguém nem sabe que a gente tá lá. E é pra isso mesmo. Então, nós queremos ser só uma ponte. Perfeito. Meninos, em relação... Gente, eu não sei se vocês perceberam, mas eu tenho mania de chamar vocês de meninos, né? Como é que é aquele ditado? Dê não sei o quê, mas não dê intimidade, né? Às vezes pode. Que eu me enquadro, né? Como meninos com vocês. Eu me sinto extremamente à vontade. Mas evento esportivo seria mais ou menos da mesma forma. É muito, muito parecido com isso. E é claro que você precisa ter o conhecimento técnico do esporte mesma história. mesmo. Tudo vocês têm que estudar Tudo bastante. Isso mesmo é muito caro, gente. E às vezes tem os conhecimentos técnicos específicos, né? Sim. Mas é que o caro e barato também depende. Às vezes você consegue, por exemplo, a gente tem pessoas que fazem audiodescrição gravada para canais de streaming que usam inteligência artificial. Isso torna o custo da audiodescrição baixíssimo. Agora, eu não lembro de conhecer alguém que, olha, que legal aquela série que tem audiodescrição com IA. Eu pelo menos, não conheço. Porque o usuário, principalmente o usuário cego, ele já ouve o leitor de tela o dia inteiro. Ele chega em casa, ele quer assistir uma novela, quer assistir um filme, uma série, aí tá lá a inteligência artificial falando no ouvido dele de novo. A Netflix tem sem ser inteligência artificial? Ou Os nacionais, sim. Por conta porque já é obrigatório, no Brasil já é obrigatório que, através da Ancine, né, da normativa de 2014, que haja audiodescrição em todos os projetos, audiodescrição, libras e legendas para surdos e ensurdecidos. Que haja esse processo pelos filmes que passarem pela Ancine. Tudo que for financiado pela Ancine precisa ter esses recursos e eles são fiscalizados, enfim.
talvez devessem ser um pouco mais, mas aí é outra história. Mas enfim, então existe essa obrigatoriedade desde essa época. Entendi. E no Brasil, quando foi que começou essa história de audiodescrição? Começou com alguma lei ou alguém começou fazendo isso Ah, voluntariamente e aí vai? a audiodescrição, ela começa no mundo nos anos 70. Há histórias, aquela coisa, você sempre tem o Santos Dumont, os irmãos Wright e tal. Mas tem gente que diz que foi nos anos 60, na Espanha, enfim. Mas no Brasil, ela chega como um recurso em 1999, quando a Abel Machado, ela faz um projeto no Instituto dos Cegos em Campinas, e ela faz um pouco diferente do que é hoje, que eles assistiam os filmes e paravam em determinadas cenas, ela descrevia e o público perguntava sobre os filmes, como é que era aquela cena, o que tinha, o que não tinha e tal. Mas começou assim, lá nessa época. Comercialmente, a audiodescrição chega ao Brasil em 2003, com o festival Assim Vivemos, que também foi uma coisa muito esporádica, porque o festival Assim Vivemos, ele é um festival internacional, então ele tem, sei lá, mais espécies de franquias que as pessoas adquirem os direitos para ter nos seus países, mas ele é originalmente da Alemanha, e ele já foi pensado para ser com recursos de acessibilidade. Então isso não existia no Brasil, fizeram capacitação e tal, e trouxeram. Mas a gente tem o boom, um primeiro boom da audiodescrição, digamos, quando a gente tem a ascensão dos DVDs. Ali 2005, 2006, 2007, começa a ter um ou outro, muitos DVDs com temáticas religiosas ou com temáticas sobre deficiência. Então, muito voltados para isso. Não era disseminado ainda. Mas a gente tem uma lei de acessibilidade em 2004 que obrigava a audiodescrição no sistema de televisão. E aconteceu uma série de coisas, enfim. Era para ser 24 horas por dia e hoje em dia a gente está em 10 horas por semana. Mas essa é uma história longa. E o mundo transformou também. Hoje em dia a televisão não tem mais o peso que tem. Mas a gente vai ter o maior boom da audiodescrição mesmo em 2014 com a normativa da Ancine. Antes disso, a gente vivia com o chapéu na mão pedindo trabalho. Porque era muito esporádico, não tinha nenhuma regulamentação, enfim. Em 2014 tem essa normativa da Ancine e a gente começa a ter mais trabalho. Começando a ter mais trabalho, você tem mais profissionais querendo fazer. E eu já sou, como disse, anterior a isso, né? Sou de uma geração anterior. Então eu peguei a parte da penúria e peguei a parte da ascensão também. E desde então a gente vem tendo incrementos legislativos, como eu disse, a normativa de 2014, aí tem a Lei 13.146, Lei Brasileira de Inclusão e Estatuto da Pessoa com Deficiência em 2015. Depois a gente tem as leis Paulo Gustavo e agora Programa Nacional Aldir Blanc, que consolidaram isso fora do audiovisual também. Porque antes era muito de, vamos fazer AD no teatro e tal. Não tem dinheiro, então não faz. Hoje é obrigatório fazer. Então, isso consolida o recurso. Daqui a algum tempo as pessoas já vão começar a saber o que é, porque tá acontecendo. Então, acho que a gente tem um caminho interessante pela frente. Claro que a gente tem alguns desafios nisso. Nossa profissão não é regulamentada. E nós, como profissionais da audiodescrição, precisamos fazer com que ela seja. E não estamos fazendo. Mas a gente precisa fazer alguma coisa. Principalmente nesse momento que a gente está crescendo. Porque aí, na verdade, qualquer pessoa pode fazer audiodescrição se ela quiser. Porque como a profissão não é regulamentada, mas você precisa de curso isso, curso aquilo, beleza. Aí entre a gente fala essas coisas. Mas se um produtor quiser contratar qualquer pessoa para fazer, ela pode. Durante a pandemia, eu tive a oportunidade de estudar um pouco mais sobre a audiodescrição. Inclusive, fui aluna do Felipe durante a pandemia. E quando passou a pandemia, a situação estava muito ruim, né, na audiodescrição, porque tudo ficou ruim.
A gente começou com um projeto, a AD em Todos os Cantos surgiu como um projeto de 3 pessoas com deficiência visual, para levar cursos para os espaços, né, principalmente para a educação. E aí em agosto, setembro mais ou menos de 2023, a outra pessoa que estava com a gente saiu do projeto e eu e Felipe continuamos e resolvemos abrir a AD em Todos os Cantos como empresa, né? E a partir daí começaram a surgir oportunidades para a gente trabalhar com audiodescrição no teatro, no audiovisual, em materiais de exposição, né? E Uberlândia começou a comprar essa ideia também, né? Os produtores daqui de Uberlândia abriram as portas, eles já estavam procurando, exatamente por isso que o Felipe falou, né? Das leis de incentivo à cultura, que trouxeram essa obrigatoriedade. Uberlândia já tinha os equipamentos de audiodescrição lá no Teatro Municipal, que foram comprados, se não me engano, em 2018 e foram usados 2 ou 3 vezes só e depois tinha parado. E aí a gente veio com essa oportunidade de trazer audiodescrição de qualidade, né, para Uberlândia. Como profissional que o Felipe né, desde 2011, né, Felipe? Como audiodescritor, não poderia fazer isso sozinha também, então precisava de mais pessoas com qualificação para fazer esse movimento aqui dentro da cidade. E hoje a gente consegue trabalhar só com audiodescrição, nossas palestras, nossos cursos, a gente vive disso, né? Então, esse momento está sendo um momento muito bom para audiodescrição, muito bom profissionalmente para a gente, crescendo cada vez mais, os espaços abrindo as portas e a gente podendo levar qualidade para o público, porque somos 2 pessoas com baixa visão, então nós somos usuários da audiodescrição e nada mais justo do que levar a audiodescrição de qualidade para as pessoas que compartilham desse lugar, né, com a gente, que quer ser pessoas com deficiência visual também. Então, é um pouquinho aí, né, de tudo isso que a gente está vivendo nesse momento. Como que vocês se sentem? Eu acho que. Primeiro que assim, é difícil trabalhar com cultura no Brasil, que é uma coisa que todo mundo já sabe. E a gente, claro que a gente percebe o crescimento que a gente tem como empresa e como qualidade de trabalho que a gente vem tendo, cada vez melhor. Começamos de um jeito, hoje em dia a gente tá muito melhor do que era, claro. Porque a gente se qualifica, porque a gente estuda. Então isso que é o importante. E essa questão de sensação, eu sempre gostei de cultura, de literatura, de cinema, teatro. E eu nunca tive acesso a essas coisas como pessoa com deficiência, como alguém com deficiência até 2010. Então a gente proporcionar essas coisas para as pessoas é mais do que a sensação de estou fazendo bem o meu trabalho. Porque é o nosso trabalho. Muitas vezes as pessoas dizem, não, mas olha que legal o trabalho de vocês, né? Vocês fazem com o coração e tal. A gente faz. Só que a gente não consegue trocar amor por 2 quilos de açúcar. Então, não, eu nem uso açúcar. Mas, café, então. A gente não consegue. É o nosso trabalho, é a nossa profissão. Mas, sobretudo, é o que a gente acredita. Nós acreditamos numa sociedade mais justa, que tenha equidade, que respeite o direito das pessoas serem quem elas são, de agirem como elas quiserem agir, e de a audiodescrição ser um meio de alcance dessas possibilidades. Porque a gente diz que as pessoas falam em deficiência e tal, qual é o seu problema, qual é a sua dificuldade. Na verdade, a deficiência é uma diferença. E é assim que a gente entende, não é um problema, não é um defeito. Então a gente percebe a audiodescrição como uma forma de tornar o mundo acessível. Até porque, de acordo com as legislações vigentes no mundo e no Brasil hoje, né, através da Lei Brasileira de Inclusão, quando a gente fala em deficiência, nós não estamos falando da limitação física de uma pessoa. Eu não enxergo do olho esquerdo, enxergo 10% do olho direito. E
o problema não está em mim por não enxergar esse tanto ou esse pouco. Está na sociedade que não tem capacidade para contemplar as minhas necessidades. Então, isso que é deficiência. É um consórcio entre a limitação do indivíduo e a limitação da sociedade. Então, a gente precisa entender, e eu acho que eu entendo isso, de que a gente, e nós, pessoas com deficiência, empreendendo, tendo protagonismo, nós não precisamos mais ser subservientes, por exemplo, no sentido de... Já aconteceu com a gente, sérios casos de capacitismo nesse sentido. Eu quero que vocês trabalhem para mim e não comigo. Que eu não vou ser tutelado. Eu peço dinheiro na rua, mas eu não vou ser tutelado por ninguém. Então a gente quer ser protagonista. E a gente vai, e a gente... Claro, Milena e eu temos condições para tal. Nós tivemos famílias estruturadas. Eu menos, mas... talvez famílias com condições financeiras adequadas, mas principalmente com condições psicológicas, com um lar bom, para que a gente tivesse condição de crescer como a gente cresceu. E que não é a condição da maioria das pessoas com deficiência no Brasil hoje. Mas a gente mostra um caminho. Que não é todo mundo que vai conseguir seguir, porque a gente sabe as condições da sociedade brasileira. Mas a nossa vida é uma demonstração do anticapacitismo. A nossa empresa é uma demonstração do anticapacitismo. Toda vez que a gente chega num evento cultural em que só nós dois com deficiência que estamos trabalhando, é uma demonstração de que o capacitismo está aí. E como eu me sinto, cada vez com mais vontade de acabar com isso. E continuar com a empresa. Exatamente, acho que o Felipe falou tudo, né? E eu acho que essa questão do lugar que a gente veio também, dessa nossa luta, né, anticapacitista, que ela é diária. E eu entrei nessa muito por me incomodar também, né? Tá nos espaços, os espaços culturais, eu toco violão, eu participei de grupos, né, de orquestras aqui na cidade de Uberlândia, e me incomodava sempre não ter acessibilidade, né, para mim. E mesmo para aprender, que eu venho também dessa formação da educação, o Felipe também, então a gente tem muito esse lado nosso da educação, tanto é que muita gente pergunta, mas como assim vocês lecionam cursos de audiodescrição? Com muito prazer, a gente ensina o que a gente faz, e as pessoas, mas e a concorrência? Gente, não tem isso, a gente gosta também desse lado da educação, a gente sabe como isso é importante, porque o próprio nome da empresa já fala, né, que é AD em todos os cantos. A gente quer que realmente a audiodescrição alcance todos os lugares. E é muito bom, muito gratificante quando a gente vai para cidades menores. Por exemplo, a gente estava em Conceição das Alagoas, Pirajuba, estivemos em Uberaba. Uberaba é um pouco maior, já tem uma estrutura maior em relação à acessibilidade, mas Conceição das Alagoas, Pirajuba, Americana, entre outras tantas cidades menores que a gente teve a oportunidade de ir e levar a audiodescrição, às vezes, pela primeira vez, né? E isso é muito legal, porque às vezes não tem público, não tem pessoa com deficiência visual ali que vai escutar, mas a população que tá nesse lugar tá vendo o que a gente está fazendo. E aí fica aquela curiosidade, vem conversar com a gente leva a informação. Então tem sido bem legal e bem interessante esse movimento todo que a gente está fazendo e que mais pessoas possam fazer isso também pelo Brasil, né? Gente, os próximos projetos para que isso continue andando aí por esse Brasil afora e digitalmente. Vamos lá, né? Entre tantos que já tem andando por aí, a gente destaca, acho que a mostra que nós estamos abrindo, Epa! né? Que temos a primeira mostra de filmes de curtas-metragens com audiodescrição, né? Uma parceria da AD em todos os cantos da causa.
PCD, e a gente vai liberar as regras e as formas de submissão lá, você vai lá, se cadastra no site da causa PCD, e se você for o audiodescritor que tenha os direitos autorais sobre um determinado filme, ou que ele já esteja, o meu vídeo tá lá no YouTube, mas tem 2 visualizações. Então, o seu vídeo é público, o seu vídeo com audiodescrição é público, você leve o link, cadastre, poste lá. Mas eu tenho aqui, mas ele não é público. Então, você peça autorização para o detentor dos direitos autorais e se for autorizado, coloque lá na mostra que ficará no site da causapcd.com.br. Nós teremos os prazos de inscrições, né? Já vai estar tudo depois lá no site. E a gente espera que seja a primeira de tantas parcerias que a gente faça, a primeira de tantas mostras que a gente faça. Porque a acessibilidade, ela veio para isso. Por isso que quando a gente fala em audiodescrição, eu sou sempre o chato que avisa as pessoas que a audiodescrição se escreve tudo junto. Porque a gente veio para unir e não para separar. Então, delícia. A gente une forças. É assim que a gente vai fazer as coisas. E acho que nesse caso é o que a gente está fazendo agora. Exato. E é uma oportunidade também, né, para as pessoas colocarem esse material para circular. Que uma das reclamações que a gente sempre escuta é essa: mas e aí? Eu vou fazer esse material aqui com acessibilidade, como é que eu vou fazer chegar nas pessoas? E aí tá aí uma oportunidade de fazer chegar em mais e mais pessoas com deficiência visual ou pessoas sem deficiência que queiram escutar a audiodescrição. Hoje tem um número enorme de pessoas que escutam filmes com a audiodescrição porque tá ali fazendo alguma coisa e aí tem oportunidade de só escutar mesmo e vamos lá. E é isso, a gente quer chegar em todos os lugares mesmo. Dando um exemplo. Você quer ouvir tal... vou assistir esse material aqui. Mas eu vou lavar louça enquanto isso. Ou eu vou, sei lá, varrer a casa enquanto isso. Nossa, dá pra correr. Também, Nossa, correr. dá pra correr Eu tô aprendendo essa parte da preparação ótimo. física ainda. Exato. E você pode ouvir com audiodescrição e você não precisa ficar olhando pra tela. Eu quero descansar os meus olhos uns 15 minutos, mas eu quero ouvir alguma coisa. Você ouve com audiodescrição. Então, não necessariamente é para alguém com deficiência. Muito bom, gente. Uma ampliação de público, uma ampliação de perspectiva, que se não fossem vocês, né, talvez a gente não teria essa possibilidade de sentir de uma forma diferente, né? Que é esse lance, talvez, de tornar a imagem, por meio das palavras, uma possível poesia. Exato. Muito E é legal. muito lugar que a gente tá também, a gente tenta fazer isso, né? O Felipe falou da IA, a gente tem uma crítica enorme das pessoas que usam, né, inteligência artificial para fazer audiodescrição, exatamente porque a cultura é um momento de lazer. É um momento que a gente se sente bem ali naquela peça de teatro, assistindo aquele filme. Então, nada mais justo que usar o humano para fazer, a poesia. A gente faz uma audiodescrição que a gente chama de poética mesmo, para acessibilizar de um jeito mais humano. A IA, ela pode fazer muita coisa, mas usar a subjetividade humana para gerar sentimentos, isso só o humano vai conseguir fazer, pelo menos por enquanto, né? Vai que a pessoa tá assistindo daqui 30 anos esse podcast. Não, mas já consegue. Não. Agora, hoje. Então, não atinge a subjetividade. O nível de subjetividade que a gente gostaria. E, vocês têm... A gente estuda para isso. A gente lê muita coisa, vive muita coisa. Então, é mais do que só estudo. É repertório cultural também. Eu tô... o que você faz nos seus horários de folga? O que você faz na sua hora de folga? Eu assisto séries com audiodescrição para eu primeiro assistir a série e ter repertório cultural e segundo para saber como as pessoas estão fazendo. Então, a minha folga é trabalhando. Maravilha. Bom, eu queria dizer que por parte da causa é uma honra poder acolher essa parceria.
É um desafio para a causa, que esse lance de nem sempre a gente tem os recursos financeiros, mas tem a vontade de estar do lado, de estar junto, de fazer tudo junto e misturado. Muitas das vezes, talvez a gente não sabe como. E é muito interessante, porque eu vejo a causa do lado de vocês segura, assessorada, com muito carinho. E eu acho que o mais importante de tudo, muito amor, mas é o amor que faz, né? Não só o amor que sonha, que idealiza. Então, eu queria dizer que o www.causapcd.com acolhe essa parceria com uma dorzinha muito doce no meio do peito. Obrigado imensamente. Espero que a gente possa contribuir do nosso tamanho pequeno, mas contribuir de alguma forma para essa troca e para essa ampliação de linguagem e de sentir, que com certeza acho que eu vou experimentar um outro lugar, um outro mundo, quando escutar esses vídeos, né, esses curtas-metragens, por meio de audiodescrição, tanto junto com a imagem e, de repente, também sem a imagem. Ai, então, vamos deixar aqui um QR Code direto para essa mostra aí, para o pessoal tanto se inscrever e depois poder ver. Meninos, temos aí restantes 8 minutos. Vocês acham que eu gostaria muito depois de abrir para vocês contarem outras histórias, como as histórias que na Espanha do Felipe, né? Contar as Tem muitas. diferenças. Depois a gente precisa fazer um episódio só sobre histórias, curiosidades. E aí vai. Podemos, Felipe? Podemos, Milena? Vamos Claro. lá. E curiosidades. Vocês gostariam de fechar? Sim, vamos lá. Quer agradecer, né? Eu acho que é sempre uma oportunidade muito boa de estar falando sobre acessibilidade, sobre audiodescrição. Tem muitas histórias, realmente, para a gente compartilhar, muitos trabalhos ainda. Agradecer essa parceria com a Causa PCD, que tenho certeza que está só começando, vai longe. Amém. E, e deixar para o público também, né? Essa mensagem que a gente precisa fazer para acessibilidade, para o público com deficiência, fazer. Independente de como, né, a gente vai tentando, a gente vai achando esse caminho. Porque a acessibilidade que a gente fala, é tudo pleno, é tudo certinho, acessibilidade total, isso não existe, a gente sabe. É exatamente por tudo isso que o Felipe falou sobre a diferença, nós somos diferentes, e eu acho que é isso, é respeitar a diferença de cada um e trazer, né, e agregar e trazer pessoas e poder levar um pouquinho do que a gente faz, da acessibilidade, enfim. Então foi um prazer estar aqui com vocês, e é isso. Eu também agradeço essa oportunidade, a possibilidade dessa parceria que a gente espera que seja duradoura e que tenha muitos frutos, sobretudo. Eu acho que, enfim, a gente tem muitas histórias para contar. Eu acho que a minha trajetória acadêmica também é um pouco diferente da maioria de muitas pessoas com deficiência, por questões que eu já comentei aqui, mas também muito por uma vontade de fazer. Vai lá e faz e descobre que é impossível depois de já ter feito. Mas também é muito um lugar de mostrar, e a gente não tá querendo dizer com isso, eu acho que isso é importante dizer também. Se você quer, você consegue. Não é assim. Nem todo mundo parte do mesmo lugar. Essa coisa, meritocracia e tal, não sei o quê. Isso não existe. Por exemplo, as pessoas com deficiência sempre vão partir de alguma desvantagem. Só que a gente pode ter condições para equiparar essa desvantagem ou não. Eu tive. E fiz a minha trajetória. Ainda hoje, a gente tem muitas dificuldades relacionadas à acessibilidade. Mas a gente vai lá e tenta. E muitas dessas tentativas é porque, sei lá, eu não precisei, depois dos 15 anos, me preocupar se... eu me preocupo só em estudar. Depois, trabalhar.
Então eu não tinha que me preocupar em ter uma casa, em ter ou pegar um transporte público ruim. Enfim, tem todas as questões que muitas pessoas com deficiência enfrentam, e com outras deficiências, não só a deficiência visual, que é importante a gente entender que as pessoas não partem do mesmo lugar, como eu disse. Então a gente precisa das ações afirmativas. Aí as pessoas dizem pra mim, olha só, você tem pós-doc, você é um exemplo de que a inclusão deu certo. Não, eu sou o exemplo de que deu errado. Porque no momento que vocês lembram de uma pessoa, e não de uma massa, e não de um coletivo que fez a mesma coisa, é porque quando a exceção é a regra, nós temos um problema. E nós sabemos que nós somos exceções. Só que ao contrário de tentar fechar um nicho, a gente está tentando abrir para que outras pessoas venham. E como a Milena mesma disse, mas vocês dão aula de audiodescrição, vocês não têm medo da concorrência? Não temos. Se tiver concorrência, ok, tudo bem, a gente vai pro jogo, desce pro play e joga. Agora, a gente não se preocupa com isso. Até porque, como a gente tem a função do consultor em audiodescrição dentro desse processo, é levar também um pouco de uma nova possibilidade de renda. Claro, desde que a pessoa queira estudar, porque não adianta ela fazer um curso, vou ganhar dinheiro com isso e não botar o bloco na rua. A audiodescrição é uma profissão muito de a gente estudar. Estudar, ler, assistir coisas, estar com pessoas, enfim. Mas eu acho que basicamente é isso, assim, é a gente pensar no que a gente pode fazer e pensar que a deficiência é uma diferença. E lembrar de ser sempre anticapacitista, porque eu só não sou capacitista. Não basta, tem que ser anticapacitista. Acima de tudo, assim como tem que ser antirracista, assim como tem que ser antimachismo, assim como tem... Porque é a luta dos nossos dias. Uau! Bom, nós vamos ter que encerrar por aqui. Quero muito agradecer a vocês que estão por aí. E vocês estão super convidados para experimentar a audiodescrição no site da Causa PCD. Acessem lá, deem todos os cantos, sigam a gente também, tem um pouquinho de AD lá, a gente esqueceu de dizer, quase que a gente esquece. Quase que a gente esquece. Arrasou. Nós vamos deixar aqui na descrição o arroba da AD em todos os cantos, para vocês acessarem, conhecerem todos os trabalhos, estarão ali. Inclusive, meninos, gente, desculpa. Tá ótimo, pra mim tá ótimo, eu já não sou faz tempo. Inclusive, a gente pode pôr aqui um QR Code que o pessoal entra direto, tá bom? No Instagram. Ótimo. Então, muito obrigada a todos vocês. E AD em todos os cantos. Obrigado por me ajudar a ir além do que eu sei. A gente que agradece. Obrigada. Obrigado.